A paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Sempre há uma expectativa do nosso coração, sempre há uma alegria. A alegria que envolve o nosso coração é muito forte. Há um mover do Espírito Santo aqui. Quando a gente sobe aqui, a gente sente o calor da presença de Deus. A gente se sente motivado pelas palavras que são entoadas aqui. A gente se sente motivado, mas há sempre uma expectativa boa que Deus possa falar, não só com vocês, mas com certeza já falou o meu coração, mas vai falar algo muito importante para você nessa noite. Eu louvo a Deus porque o Senhor é bom e a sua misericórdia tem sido para sempre. E a minha expectativa, sinceramente, é que Deus não somente fale com você, mas Deus hoje seja um dia de confronto. É um dia de Deus rasgar, sabe, a sua vontade sobre nós. É Deus falando o que Ele quer, não sendo somente Deus, mas sendo um Deus que fala o que Ele quer. Então devemos, antes de mais nada, abrir o nosso coração, nos colocar numa posição de ouvir a palavra de Deus. E eu queria que você me ajudasse nisso. Não quero enfadar vocês demais, mas fiquem de pé. Vamos ler a palavra de Deus junto com o pastor? Amém? Tem a palavra aí para ajudar? A palavra de Deus se encontra no livro de 1 Reis, no capítulo... Colocaram? Sim? Já está lá? Isso, 18, 21, perfeito. Amém? Que o Senhor me ajude na condução da tua palavra. E diz assim, eu quero ler lá, tá bom? E Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vós oscilar para um lado ou para o outro? Depois, a parte seguinte do texto, diz assim: se o Senhor é Deus, sigam. Mas se Deus, se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, também. O povo, porém, não respondeu nada. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, é uma noite que o Senhor tem liberdade para falar à tua igreja. Fala aos nossos corações. Que a tua palavra penetre a divisão da alma, do espírito, dos corações, das juntas, das medulas. As intenções por trás das intenções. Que o Senhor entre e penetre, que o Senhor fale, que o Senhor se revele. Não sou eu a falar, não precisas de mim para falar. Somente um instrumento de Deus, um canal, mas que o Senhor apareça e que eu diminua nessa noite, que a tua palavra revelada venha direto do céu ao encontro dos nossos corações, em nome de Jesus. Podeis assentar em nome de Jesus, pode assentar dando glória a Deus. Isso, para ajudar o pastor. Glória a Deus, amém? Bem, é um tema forte, assim como eu, grande, forte, um tema bastante sugestivo, é uma coisa assim que confronta, fala aos nossos corações, é uma coisa assim que impacta a gente, motiva, e isso que me deixa muito feliz na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela não procura me agradar, ela vem e fala o que tem que ser falado. Eu que tenho que ouvir a palavra de Deus e me acertar com a palavra de Deus, me colocar diante da palavra de Deus. Mas veja bem, por que esse tema, pastor? Vamos lá. Uma das maiores estratégias que o inimigo das nossas almas tem é dividir os pensamentos, as intenções do coração, é dividir. Todos os grandes generais, quando entram para uma batalha, a primeira estratégia dele é dividir alguma coisa. Ele divide, ele tem que dividir. E os líderes mundiais fizeram isso e ganharam muitas guerras, pois um reino dividido não subsiste. Disse Jesus, ele fala em Marcos, no capítulo 3, versículo 25, e diz o seguinte: se uma casa estiver dividida, ela contra si mesmo, a tal casa não poderá se subsistir. Se algo está dividido, se há um pensamento dúbio, se há algo que vacila, se não há um propósito, se não há uma certeza, sabe o que acontece? Não há como vencer, não há como prosperar. E o inimigo das nossas almas, Satanás, sabe disso. Bem, em Lucas, no capítulo 17, a parte B do versículo, Jesus fala também que todo reino contra si mesmo
ficará deserto, e a casa sobre essa casa cairá. Jesus, conhecendo os pensamentos, no capítulo Mateus 12, 25, diz também, olha, conhecendo os pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo está arruinado, toda cidade ou casa dividida contra si mesmo já está derrotada. Por que Jesus fala sobre isso? Por que há uma necessidade disso? E eu li esse texto que está lá, quando bastante conhecido, quando o profeta Elias, ele se encontra num dilema, quando ele vai confrontar o rei Acabe, a Jezebel, e ali há um dilema, ali há um embate, ali há uma guerra, algo acontecendo, e quando Elias chega, ele diante do povo, ele pergunta, ele fala para o povo, olha, existe dois pensamentos aqui, e não pode ter dois pensamentos, só pode ter um. Não pode ter duas intenções, só tem que ter uma intenção. E Elias, muito sábio, buscava ao Senhor, era o tesbita, era alguém que conhecia bem aquilo que Deus queria fazer. Ele pega e fala o seguinte. Só um minuto. Isso. Então, Jesus falando sobre a divisão, e Elias, naquele momento, ele fala, olha só, existe aqui dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, sirvai-o ao Senhor, mas se Baal é Deus, sirvamos a Baal. Elias coloca um posicionamento, ele coloca algo para ser definido naquele momento. Porque havia no coração do povo um pensamento dúbio. Serviremos ao Senhor? Será porque veio essas coisas? Porque você conhece bem a história, você é um historiador, alguém que lê a Bíblia, alguém que conhece bem a Bíblia, eu espero que conheça bem. Então, você conhece o texto, mas eu quero ficar somente nesse texto, porque isso me chamou muita atenção. Jesus, quando começa a falar sobre isso, e Jesus vai falando, e Elias vai tomando a posição, e vai se entrando, porque Satanás, ele é mestre nisso, em dividir. Em Isaías capítulo 14, versículo 14, diz assim, a palavra de Deus, subirei acima dos mais altos das nuvens, e serei igual ao Altíssimo. A primeira intenção de divisão foi de Satanás. Ele queria dividir, ele queria separar, ele queria ser maior. Houve uma intenção. E todo reino que está por si só, trabalhando um contra o outro, ele está dividido. Pensamentos divididos, dúvidas em nossos corações, a falta da convicção, da certeza, os propósitos têm que estar definidos. Temos que definir os nossos propósitos, aquilo que é e acabou. Estamos diante de Deus, estamos diante da palavra do Senhor. Existe uma definição, está sendo colocada, está sendo travado. Eu acredito pelo poder do Espírito Santo, pela palavra de Deus, pelo aquilo que Deus coloca em meu coração, pelo aquilo que é a nossa igreja, pelo aquilo que o Senhor faz através de nós, através de mim. Eu creio sim, está acontecendo hoje, agora, uma guerra espiritual sendo travada, porque temos vários pensamentos, temos várias atitudes, existem várias intenções sendo travadas aqui, mas a intenção que vai prevalecer é a intenção de buscar, adorar e servir ao Senhor. Essa é a intenção. Mas os pensamentos estão divididos, os propósitos, as convicções estão divididas. Era um povo dividido, não somente porque Acabe se tornou um rei ímpio, Jezebel se tornou uma rainha má, já era uma rainha pagã, não devia nem ter casado com Acabe. Você conhece bem a história. Mas aquele povo estava dividido. Havia uma intenção no coração, mas havia uma divisão. Não havia um pensamento único, um propósito, uma convicção para que as coisas funcionassem. Pois é, cada dia mais nós encontramos pessoas, cada dia mais encontramos pessoas que não sabem para onde ir, para onde fazer, o que fazer e o que realizar. Por quê? Porque os pensamentos estão divididos.
A cada dia as pessoas não sabem o que querem. Estamos diante de uma adversidade, estamos diante de tantas coisas. Mas eu quero voltar agora ao texto para que nós venhamos buscar entendimento na palavra e a palavra revelada para mim, no nosso coração. Uma busca para a felicidade, muitas das vezes, levam a caminhos que são sem volta. São sem volta por quê? Porque nós pensamos tantas coisas, há tantos pensamentos, há tantas intenções, paz, conflito, resolver, o que fazer. Dentro das almas há dúvida, os pensamentos estão divididos dentro dos corações. Dúvidas, eu fui no Aurélio e busquei. Dúvida é uma incerteza entre confirmar ou negar o julgamento da realidade dos fatos. Ou seja, até para confirmar alguma coisa há dúvida. A dúvida é isso. E Tiago, no capítulo 1, versículos 6, 7 e 8, diz assim: peçam, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida, é instável em tudo que faz. A palavra de Deus diz que aquele que precisamos ter fé, buscar certeza, confiança, propósito, certeza, confiança. Aí diante de uma luta, uma guerra espiritual está acontecendo. Elias está diante de Acabe, está diante dos profetas de Baal, dos profetas de Azera. E ali há uma guerra desenrolando, uma guerra espiritual acontecendo. Não somente uma guerra física, mas uma guerra no mundo espiritual. E Elias sabia disso. E ele faz uma convocação para o povo, dizendo: por que cocheais? Ou seja, por que pensais? Por que vacilais? Por que estáis para lá, para cá? E aí nós vamos ver por que isso acontece às vezes comigo, ou com nós, ou com você. Bem, o texto diz que Elias era um profeta, um homem de Deus, alguém que podia contar e Deus respondia. Elias era alguém ousado, Elias era alguém que tinha um propósito definido. O tesbita, não se sabe muita coisa, somente que ele vem de Tesbe. Mas eu não quero se prender, eu queria saber sobre a questão da integridade e a questão da vida de Elias, para que ele tivesse certeza, confiança que Deus responderia com fogo na palavra, naquele dia, naquela hora, em tudo que ele fazia, porque ele começou a viver uma vida diante de Deus. Elias era um camarada, era um homem que tinha integridade. Nós olhamos a história de Elias, buscamos na história de Elias, não encontramos erros, não encontramos falhas no sentido de falta de integridade. Elias tinha integridade. Logo depois, a história de Elias tem altos e baixos, mas a integridade era a marca dele. A história dele tem altos e baixos, mas ele era um grande homem porque ele era obediente. O Senhor falava, ele obedecia. Deus falava para Elias, ele ia, ele voltava. Uma das características de Elias era a obediência. Bem, ele era um homem determinado. Ele tinha que fazer um trabalho e ele fez esse trabalho. Elias era uma pessoa humilde. Como, pastor? Ele era humilde, porque toda vez que ele se referia ao nome de Deus, ele sempre orava, trazia uma palavra: que o Senhor, cuja presença estou, que o Senhor fale, que a presença na presença do Deus que eu vivo, Ele fale com vocês. Elias sempre dava a honra, a glória, o louvor ao Deus Todo-Poderoso. Toda vez que Deus usava Elias, Elias dizendo: a presença do Deus que eu sirvo, a presença do Deus que eu estou, a presença do Deus que é comigo. Essa era o grande Elias. Por que ele era grande? Porque era um homem de oração. Só se pode ser grande na presença de Deus se for alguém de oração. Se não orar, não tem como ser grande. Elias era um homem de fé, acreditava naquilo que Deus mandava ele fazer e ele ia lá e cumpria.
Elias era um homem que estava determinado. Deus falava com ele, ele falava: Senhor, fala comigo, eu vou lá e vou cumprir aquilo que foi determinado. A questão é, Deus escolhe um profeta mais poderoso, mas nós, a igreja, temos uma arma poderosa. E essa arma estava nas mãos do inimigo. E Deus queria resgatar essa arma de volta e usa o profeta Elias para chegar diante do povo e falar com eles. Deus trouxe de volta, trouxe Elias para trazer a sua igreja à unidade no pensamento, na adoração, naquilo que tinha que ser feito. A igreja precisa estar unida num só propósito. Somos a igreja. Somos aqueles que vão morar no céu. Somos a igreja do Senhor. Não podemos cochear em pensamentos. Não podemos vacilar em uma coisa e outra. Se existe uma direção, se foi posto um propósito, temos que estar focados, temos que estar determinados, porque senão vamos perecer. Vamos ficar pelo meio do caminho. Mas Deus levanta Elias no meio do seu povo. Deus levanta homens de Deus para falar a sua palavra e pregar a sua palavra. Para quê? Para que volte a unidade no povo de Deus. Unidade. Mas eu quero voltar aqui só para que você entenda a história. Eu quero trazer um contexto da história sobre a vida desses dois, Jezebel e Acabe. Por que que aquele povo caiu naquela situação? Por que que houve aquela situação e aquele povo se encontrava entre dois pensamentos, vacilante, pensando: o que faço, o que não faço, será que Deus vai fazer? Mas já fizeram tanta coisa. Jezebel e Acabe, primeira coisa que eles fazem, eles mandam matar os homens de Deus, os profetas. A primeira coisa que o diabo quer acabar na igreja são os homens de Deus, manchando a integridade, falando mal, sujando o nome da igreja. E quando acabam os profetas, se pergunta: cadê os pastores, cadê os líderes, cadê as pessoas que falavam em nome do Senhor? A primeira coisa que Jezebel e Acabe, a Jezebel fala: mate os profetas, porque eles falam em nome de Deus, eles não vão falar mais. A primeira coisa que o inimigo das nossas almas, o diabo, ele quer acabar é com a autoridade profética da palavra. Ele quer acabar com aqueles que falam em nome do Senhor, que vivem, ele quer manchar, ele quer acabar com tudo isso. Mas segundo, eles tiram os homens que falavam na palavra de Deus. Ou seja, se não tem mais comunhão com Deus através do sacerdócio, através do profeta, como o povo ia ouvir a voz de Deus? Naquela época só tinha o profeta, o sacerdote. Mata esses homens, acabou. Não tinha mais como ouvir, o povo só ouvia através do profeta, do sacerdote. Não tinha mais como ouvir a palavra profética revelada. E a primeira coisa que eles fizeram foram isso. Segundo, ou seja, vamos instituir a idolatria. Vamos levar o povo ao pecado. Vamos levar a adoração desenfreada. Adora de qualquer maneira, adora de qualquer jeito. Pode adorar a Baal, a Zera, adora ao Deus que você quiser, mas também adore lá o Senhor, não tem problema. Faça de qualquer maneira, faça de qualquer jeito. Venha assim como estás e fique do jeito que estás. Essa é a visão hoje. Deus pode até te aceitar, te receber do jeito que você está, mas Deus não te aceita que você fique da mesma maneira. Porque Deus é santo, o Espírito Santo é santo. Ele é santo. E a igreja é santa. A igreja vai morar no céu, nós vamos morar no céu. A igreja é um organismo vivo de Deus aqui na terra. Nós vemos a glória de Deus aqui. Nós vemos o poder de Deus sendo revelado. Deus se revela através da sua igreja.
Mas acontece isso, acaba, idolatria. Ela estabeleceu culto a Baal, a Azera, estabelece cultos e foi embora. Prostituição, estabelece um sistema que leva o povo a ter olhos para outros ídolos, ou seja, atrai. A ideia deles não era matar o povo somente, mas era atrair o povo para a adoração, através da prostituição, através da lascívia, através dos olhos. Aquele povo estava encantado com aquela adoração magnífica, tudo fenomenal, tudo bonito, mulheres lindas, maravilhosas, e a prostituição estava se instaurando no meio do povo. A cegueira espiritual estava instalada. Não havia mais palavra profética, não havia mais adoração ao Senhor, não se ouvia mais os cânticos ao Senhor. Foi tampada a boca do povo. Como não poderiam estar com dúvida? Estabelecendo um sistema que era destrutivo. Elias tinha uma missão que era dada por Deus: acabar com a idolatria, restaurar a comunhão e a adoração ao verdadeiro Deus. Essa era a missão de Elias. Elias, você vai acabar com essa bagunça. Você vai acabar com a adoração a Baal, aos Balaíns, a Azera, vai acabar com isso tudo. Estou te levantando como um forte. Eu sou contigo, Elias. Vai acabar isso hoje. O meu povo não pode ficar desta maneira. E ele estabelece isso, e Elias começa a viver isso. Pastor, como? Elias já afronta Acabe dizendo o seguinte: porque o Deus Baal era o Deus da fertilidade, era o Deus da agricultura, e eles cultuavam esses deuses. Ele fala assim: 3 anos e meio não vai chover, pronto, vai parar de chover. Quero ver se quem é Deus. Vê se chegou logo para Acabe, não vai chover mais. Clama o seu Deus lá, Baal, e vai parar de chover. Elias era aquele camarada que afrontava diretamente Acabe. Acabe, você é um perturbador, eu não sou perturbador. Tu és o perturbador de Israel. Porque tu feriste a santidade de Deus. Elias fala para Acabe. Elias, após desafiar os profetas e mostrar quem era o verdadeiro Deus, ele restaura o altar. Vou voltar aqui que eu pulei muitas. Isso. Elias, depois de voltar, ele restaura o altar. Veja bem, hoje é noite de nós vivermos unidos, mulheres, homens, crianças, vivendo essa autoridade do Senhor. Amém. Elias faz questão de viver a palavra profética. Elias faz questão de confrontar Acabe. Elias faz questão de ir a Jezebel e a Acabe e fazer um sinal poderoso de Deus. Ou seja, no versículo, quando ele começa a voltar a palavra, a revelar a palavra, sabe o que acontece? O povo começa então a entender os propósitos de Deus. Aqui nós chegamos aonde eu queria, da palavra. O que está dividido entre mim e Deus? O que está dividido entre o meu coração e os propósitos de Deus para fazer a obra do Senhor? O que está dividido para que eu viva verdadeiramente os propósitos inarráveis de Deus, os propósitos que Deus tem para mim e para aquilo que Deus quer fazer na minha vida? Os propósitos de Deus são muito maiores e existe... Perdão, irmãos, estou levando uma costa. Os propósitos de Deus são muito maiores que Deus tem para nós. Aí. O pensamento dividido, o coração dúbio, à noite, quando há comunhão, quando há a intenção de Deus, a Bíblia fala que em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1:14, a Bíblia diz que todos se reuniam ali no templo
E em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, no capítulo de Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14, diz que toda a intenção era união, era comunhão. Qual é o nosso pensamento? Qual é aquilo que queremos viver? A comunhão de Deus, para mim e para você, tem que estar residido tudo em Deus. A nossa vida, as nossas incertezas param, porque a vida vem de Deus e o propósito está em Deus. Esses pensamentos têm que sair. E quando nós não ouvimos verdadeiramente aquilo que Deus, pensamos em pensamentos de morte, não de vida, a bênção fica vagando. Eu sei que Deus tem pensamentos de vida, não de morte para mim e para você. Deus tem pensamentos de bênção e não de maldição. Você já experimentou viver as promessas de Deus? Milagre, restauração, conversão. Nós podemos até ser membros de um corpo. Se você pegar um corpo, arrancar o pé dele, ele pode ser até um pé, membro de um corpo, mas ele nunca vai ser um corpo sozinho, do lado. A pessoa sem um corpo é um corpo? É. Pode ser até flagelado, pode ser até um corpo dilacerado, mas ela continua sendo um corpo. Um pé, se ele for arrancado do corpo, ele de maneira nenhuma, ele terá vida, a não ser apodrecer. Ele pode ser até, foi um membro de um corpo, mas ele nunca vai ser corpo. A igreja pode não ser a melhor igreja do mundo, mas é o único lugar que Deus escolheu para que nós vivêssemos os milagres de Deus. A autoridade está na igreja. Somos membros de um corpo. Somos muitos membros, mas só um corpo em Cristo Jesus. Temos que viver essa unidade. Temos que viver as promessas de Deus. Temos que viver aquilo que Deus está determinado. Porque o inimigo das nossas almas, o diabo, quer parar você, quer me parar. Porque o propósito dele é que eu não seja membro, que eu não tenha unidade, que eu não tenha comunhão. E não sei se vocês experimentam isso. Eu experimento isso toda vez. Eu escuto isso de vez em quando e quase sempre. A tua igreja tem um projeto lindo, maravilhoso. E eu sou uma das pessoas que eu não faço o comercial, porque eu não preciso fazer comercial da nossa bandeira. Mas eu sei que Deus trabalha, e quando não há rótulo, quando não há intenção, quando não há o que aparecer, quando todo mundo é igual, quando todo mundo faz a mesma coisa, carrega, trabalha, há uma graça, há um fluir, há uma beleza nisso. Deus olha para aquele lugar e olha para essa igreja e fala: pô, estão chegando perto, eles estão quase lá, aleluia. Porque há um propósito nisso. Se rasga os títulos, se rasga denominações, mas se vive o evangelho, a graça de Deus, o poder da igreja. Se fala no poder da igreja, o poder de Deus trabalhando, libertando, curando. E é isso que tem que se viver. A igreja só é igreja quando está aqui vivendo as promessas. Quantas pessoas nós já vimos aqui essa semana? Eu tive a honra e as minhas redes sociais de vez em quando fazem coisas boas. Me lembrou do dia que eu apresentei a minha neta. Que coisa maravilhosa, 2 anos já. Apresentei aqui, junto com o pastor Vladimir. Você já casou aqui na igreja? Aqui na igreja você já houve batismo. Aqui na igreja você confessou a Jesus como Salvador. É a igreja que fez isso. Aqui na igreja teve luz, salvação para o seu casamento, porque estava perdido. A palavra revelada veio ao teu coração e você, marido, mulher, mudou de atitude. Isso é a obra da igreja. A igreja de Jesus trabalhando. Propósito de Deus definido. Viver a união, a comunhão.
quantas vezes coisas maravilhosas aconteceram aqui na igreja. Mas o pensamento que vem qual é? Não, não gosto disso. Ah, não, é isso. Mas os propósitos definidos de Deus, a autoridade que estiver na palavra, ela vem pelo pastor, como sacerdote, mas todos que estão debaixo da obediência receberão a bênção, porque receberam a autoridade dada pelo Senhor. Ou seja, a igreja somos membros unidos num propósito, e esse propósito é viver as promessas de Deus. Não tem como. A igreja só é igreja quando tem um propósito. E a igreja, a nossa igreja tem um propósito. Qual é o propósito, pastor? Crescer, avançar. Você tem experimentado isso na sua igreja? Eu tenho experimentado, irmão. Eu tenho ficado de boca aberta. Sabe por quê? A gente acha que tinha uma visão errada que, vamos dividir. Não dividir, nós multiplicamos. Nós crescemos. Vai sair para a esquerda, vai sair para a direita, mas vai vir gente nova. E está vindo gente nova aí. Deus está mandando gente para que a gente possa cuidar. Deus está mandando gente para que a gente possa apacentar. Deus está mandando gente para que a gente possa ser igreja. Eu estou falando das células. Entre na visão, mergulhe, irmão. Entre no propósito, se envolva. Se você não está numa célula, deveria. Se você não está linkado a alguém que cuida da tua vida, deveria. Porque esse é o propósito da igreja, sermos cuidados uns pelos outros, somos igreja. Não ande sozinho, irmão. Não ande sozinho, fique junto. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Não sei se tem domingo já, daqui a pouco vai ter domingo. Aleluia. Mas vai ter, porque esse é o propósito de Deus. Contra fatos, contra aquilo que Deus quer fazer, contra Deus operando na obediência, o povo na obediência, movidos pelo sentimento, não dispersos, não cocheando em pensamentos, é lá, é cá, não, esquece isso, o diabo já perdeu, a vitória é tua pelo sangue do Cordeiro. E eu quero falar contigo agora. Quero falar comigo agora. Essa passagem fala muito comigo, sabe por quê? Porque nós precisamos de Elias se levantando no meio da igreja. Homens que abominam o pecado, mulheres que são contra as coisas erradas, que se levantam para clamar nessa podridão que está aí fora, que não aceitam a idolatria que está sendo pregada aí fora. A cada dia há vergonha, irmão, lá fora. É tanta coisa podre que eu não posso nem falar aqui, cara, que está acontecendo aí. Aqui é santo demais para tocar, falar o que acontece aí. Porque é imundo. É uma nojeira. E aonde que estão os santos de Deus? Está aqui. Somos santificados pela palavra que Deus tem pregado ao teu coração. Somos santificados pela presença do Deus Todo-Poderoso. Somos santificados porque estamos debaixo de obediência. Somos santificados porque vivemos a visão de Deus, que é viver os propósitos de Deus. Somos santificados porque isso é que Deus fez, união, a igreja. Não existe outro lugar, irmão. Não existe outra coisa para sermos ou fazermos. É a igreja do Senhor. Elias pega e chega diante dos profetas e fala para o povo: olha, eu vou clamar a Deus, e depois que eu clamar, Deus vai descer fogo do céu. Ele restaura o altar da comunhão de Deus. Pega 12 pedras, restaurando as 12 tribos de Israel. As tribos que estavam dispersas, que estavam separadas, estavam de uma forma esquecidas. Ele restaura isso colocando no altar. Coloca lá a oferta. Manda jogar água até que enche o rego em volta.
E sabe por que eles falam? Ele joga bastante água. Eu pensava assim, não, é para que Deus possa provar que Deus é Deus mesmo, mande fogo e Deus é Deus mesmo e queima tudo. Então, não. Os profetas de Baal também faziam a mesma coisa. Eles faziam rego, mas só que eles botavam um azeite em volta. E quando eles estavam clamando, iam por trás assim, tacava fogo. E o holocausto pegava fogo. Deus falou assim, bota água. Eu vou provar que eu sou Deus. Coloca água. E Deus desce fogo do céu. Queima o holocausto. Lambe aquela água. E todo o povo de joelho diz, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Eu vou falar mais alto porque você de repente não ouviu. Acho que vocês não ouviram. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus na tua vida, minha amada. Aquele povo ficou quieto, mas Deus bradou do céu com fogo para dizer, eu sou Deus sobre vocês, minha igreja, meu povo. A igreja ficou em silêncio naquele dia. O povo não falou nada, mas depois que Deus desceu do céu com fogo, e eles viram a manifestação, na Bíblia só houve outro fato no Antigo Testamento, foi quando o povo saiu cantando, louvando, quando entrou na terra, quando saiu do Egito. Depois o outro avivamento foi agora, quando o povo ele é restaurado. É o avivamento que vem, é a presença de Deus que vem através do feito do Senhor, da restauração de Deus sobre a igreja, sobre o povo restaurado, cumprindo as promessas de Deus, Deus restaurando, Deus abençoando. Existe um propósito de Deus sobre nós, e esse propósito vai se cumprir hoje em nome de Jesus. Deus vai descer fogo do céu, porque nós estamos unidos num propósito só. Você não veio aqui porque você quis, foi o Senhor que te trouxe aqui. Você não veio aqui porque você achou bonito, não. Deus tem um propósito para mim e para você hoje. Vai descer fogo do céu e vai consumir toda a incredulidade. Todo o pensamento dúbio que você levava no coração, hoje vai ser desfeito em nome de Jesus. Se houve, cocheava em dois pensamentos, acabou agora, acabou esse tempo. O Senhor é Deus. Diga comigo, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Aleluia. Eu quero fazer uma oração contigo. Essa oração tem muito a ver com uma coisa que muito forte, muito importante. É uma oração que cada um de nós temos que fazer diante de Deus todos os dias. Porque quantas das vezes nós mesmos, em pensamentos, ações, palavras, ferimos alguém e deixamos de perdoar. Queremos ser igreja de Deus, queremos ser membros do corpo, mas às vezes estamos feridos, estamos magoando ou magoados com essa igreja que você diz que pertence, ou que vai para o céu, ou que está junto, ou que fala dela, ou que não fala. Eu não quero saber se quem é ou quem não é. Eu quero orar contigo, porque muitas das vezes eu também fui assim. Muitas das vezes eu critiquei. Muitas das vezes eu me levantei contra as decisões. Muitas das vezes eu pensei contrário. Muitas das vezes me posicionei para impedir a obra que estava sendo feita. Mas Deus colocou sobre nós a misericórdia, a graça, o amor, a restauração. Não tem como a sua família funcionar se você não for membro. Se o Espírito Santo não estiver na tua vida, se não há ação de Deus através daquilo que você acredita, aquilo que você vive,
A Bíblia diz que quem vai morar no céu? Aqueles que foram lavados, comprados pelo sangue do Cordeiro. Aqueles que pegaram suas vestes e lavaram na vestidura do Cordeiro. Esses que vêm, diz a palavra, que foram lavados, comprados pelo sangue do Cordeiro. Aqueles que entenderam o propósito do Senhor através dessa igreja santa. Não somos perfeitos, irmãos. Não estou dizendo isso aqui não. Mas estou falando de uma santidade linda. A noiva de Cristo. Jesus morreu por mim e por você. Mas morreu para essa igreja aqui. Ele olhou e disse: eis a minha igreja. João 17, ele diz assim: não oro somente por esses, os apóstolos, mas oro por aqueles que vão crer em meu nome. Ou seja, Jesus já orou por mim e já orou por você, meu irmão. Mas João 17 diz que ele orou lá, porque ele olhava pelos discípulos, mas aqueles que vão crer em meu nome, Pai. Eu oro por eles, para que o diabo não trabalhe na vida deles, para que eles sejam bênção, que eles entendam o propósito, que eles vivam a promessa de Deus. Mas tem gente que às vezes está dormindo, tem gente que não entende, tem gente que está cochilando, cocheando. Mas hoje acaba isso aqui em nome de Jesus, porque toda barreira cai por terra hoje, porque só o Senhor é Deus nesse lugar. Só o Senhor é Deus, e quando Deus é o Senhor, acabou. Milad, pode vir aqui em nome de Jesus. Nós vamos orar. Elias era um homem de oração. O que falta para mim e para você é oração. Pastor, às vezes nós oramos achando que orar é isso aqui, é dobrar o joelho. Isso é posição. Às vezes a gente ora, acha que fechar os olhos está orando. Isso é método que nós fazemos. Você pode estar em casa trabalhando e você está em espírito de oração, porque o Espírito Santo trabalha em nossos corações com gemidos inexprimíveis. O Senhor falou assim: olha, eis que vou para o Pai, mas enviarei outro Consolador, o Espírito da promessa, aquele que veio para entrar dentro de você e habitar dentro desse corpo, dentro dessa igreja maravilhosa. Mas quando isso se completa, pastor? Quando nós somos uma igreja unida, a união. Quando a graça de Deus, o poder do Espírito Santo, quando a manifestação, não há mais inveja, não há mais vaidade. Quando acaba isso, quando acaba rótulo, quando você olha para fulano, cicrano, não. Quem vai pregar hoje é o pastor Ademir, não gosto, não sei. Quem é o Cassiano? Não gosto. É o Neto? Não sei. Deus tratou o meu coração de uma forma linda. Eu louvo a Deus porque Ele é bom demais. Eu louvo ao Senhor porque Ele me dá graça a todos os dias. Isso que é graça, isso que é igreja. Quando eu estou lá visitando, é você que está visitando. Você sabia não? Você não pode ir, mas eu vou lá. Quando o pastor Vladimir está visitando, é você que está lá, você é a igreja. Você ora junto com ele, não ora? Você não tem um grupo de relógio de oração, de intercessão? Quando ele está lá visitando, você está lá com ele. Ou você não crê nisso na igreja? Eu creio. E eu vejo o milagre de Deus acontecendo todos os dias. E aí a gente fica perguntando: pastor, não estou vendo milagre. Essa igreja é muito fria, não tem milagre. Milagre acontecendo do teu lado e você não está vendo. Quantos casamentos restaurados? Quantas pessoas já vieram aqui na frente aceitando a Cristo como Salvador? Quantas pessoas estão animadas, firmes, espirituais, vencendo o pecado, a imundície desse mundo, porque agora eles entendem o propósito de Deus. A vaidade saiu, a soberba saiu, e entrou a graça de Deus. Fique de pé em nome de Jesus.
coisa que eu acho mais lindo, é maravilhoso. Eu vou contar para vocês porque tá no meu coração, tá saltando de tanta vontade de contar. E eu vou contar. Há uns 8 anos, 7 anos, acho que já tem 7 anos que estou na igreja, né? Que estou aqui, né, em Vista Alegre. E aí eu fiz o projeto, não esse, mas o projeto, e comecei a me envolver com esse povo doido aí que gosta de revolução, de radical. E aí depois disso, sabe o que aconteceu? Eu comecei a me confrontar. Falei, não posso ficar da mesma maneira, eu tenho que mudar. O meu ministério tem que ter outro sentido. Eu não posso ficar pensando duas coisas, ou eu sou ou não sou. Não dá para ser meio pastor. Pastor metade? Que pastor é esse? Servo metade? Pastor não, pastor deixa pra lá, pastor. Mas servo metade? Eu sou servo de quando eu estou aqui na igreja, e quando eu vou para casa eu não sou um bom marido, eu não sou um bom esposo, eu não amo, eu não cuido dos meus filhos. E aí foi mudando meu coração, e isso aconteceu de uma forma muito interessante. E um dos motivadores é porque eu ouvia e me alimentava com coisas que saíam daqui, não daqui, graças a Deus não é daqui, mas daqui do altar. Isso matava meu ministério. De repente você está ouvindo coisas que estão matando a tua vida. Você está se alimentando em águas que estão trazendo para você maldição em vez de bênção. Se você tem se alimentado aqui, é da palavra de Deus. Eu tenho certeza disso. Isso mudou meu coração, mudou meu pensamento. Cara, agora eu gosto, eu amo, eu abraço. Se eu pudesse, eu vivia para a obra. Eu quero viver da obra, eu desejo viver da obra. Viver para a obra, não é da obra, mas para a obra. Eu nunca tive esse desejo. Isso voltou depois que eu vim para cá. Isso voltou depois que eu comecei a entender o que é a vida com Deus, o que é a igreja. A igreja é santa, ela é imaculada, ela é linda, ela é maravilhosa. Eu amo a minha igreja, eu tenho orgulho da minha igreja, eu falo isso com muito orgulho. A minha igreja é a melhor igreja. Agora eu não entendo porque tem gente que não fala isso. Sabe por quê? Porque fica cocheando em dois pensamentos. Eu não, quando eu vim pra cá, eu entrei dentro do barco e falei, tô dentro. Não dá pra ficar do lado de fora remando. Tem que entrar no barco e ser levado pelas águas do Espírito. Feche os olhos em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, te agradecemos, exaltamos o teu santo nome. E nesses primeiros dias do ano, onde nós temos um tema até emblemático sobre pensamentos divididos, onde o povo não tinha voz, Pai, mas agora tem, porque temos recebido o teu Espírito Santo. É a tua igreja, é o teu povo. Eu vejo casamentos restaurados, eu vejo gente sendo liberta pelo poder no nome de Jesus. Se havia cadeias, o inimigo vai ter que bater em retirada, Pai, porque existe uma arma que está voltando para esse lugar, que é o coração dos seus filhos, que é a oração, a fé, a confiança e a certeza na palavra do Senhor sobre as nossas vidas. O Senhor tem promessa. O Senhor tem muito mais para nós vivermos neste lugar. Tu não é um Deus, Senhor, de pouco, mas um Deus de muito. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor que sabe os pensamentos que tem sobre nós. Está em Jeremias. Não de mal, mas de bem, para dar o fim e o propósito. Tu está cuidando dessa casa, dessa família, está restaurando os teus filhos. Casamentos virão. Vida restaurada. Vamos ver pessoas entrando, Senhor, que queriam se suicidar, que queriam deixar essa vida, mas agora encontraram alegria na presença de Deus, alegria de viver os propósitos inefáveis da palavra de Deus. Pai, age sobre a tua igreja, abençoando